Na jornada da vida, a ganância parece ser uma sombra persistente, sempre à espreita para nos desviar do caminho da verdadeira satisfação. Desde os tempos antigos, quando Adão e Eva desejaram mais do que o jardim do Éden poderia oferecer, até os dias atuais, onde a busca frenética pelo excesso domina nossos corações, a ganância continua a nos seduzir com promessas vazias de plenitude. Entretanto, em meio a essa corrida desenfreada por querer ter mais e mais posses, nós encontramos uma voz de sabedoria e orientação. Jesus, em suas palavras registradas no Evangelho de Lucas, nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da ganância e seus efeitos corrosivos em nossas vidas. Protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Essa poderosa afirmação nos lembra que a verdadeira essência da vida não reside na acumulação de riquezas materiais, mas sim nas relações significativas, na paz interior e na busca por um propósito maior. A ganância, como Jesus nos alerta, não se limita apenas ao desejo insaciável por dinheiro. Ela se manifesta de diversas formas, seja na busca por poder, fama ou reconhecimento. É uma prisão invisível que aprisiona a alma daqueles que cedem às suas garras, deixando um vazio insuperável mesmo diante da abundância material. Ao mergulharmos mais fundo na parábola do homem rico insensato, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, podemos extrair lições valiosas sobre os perigos da ganância. Sua obsessão pelo meu revela uma mentalidade egocêntrica que fecha os olhos para as necessidades dos outros. No entanto, a verdadeira riqueza não reside na acumulação solitária, mas sim na generosidade que compartilha as bênçãos recebidas com aqueles que estão ao nosso redor. Ser rico para com Deus, como Jesus nos ensina, não se resume apenas a acumular tesouros terrenos, mas sim em reconhecer a fonte de todas as bênçãos e expressar gratidão através de ações que refletem o amor e a generosidade divina. É um chamado para uma vida de serviço e partilha, onde o coração encontra verdadeira plenitude ao se conectar com o propósito maior de Deus. Portanto, convido você a fazer uma pausa e refletir sobre o estado do seu coração. Estamos sendo consumidos pela ganância, ou estamos buscando uma vida de significado e generosidade? Que possamos nos libertar das amarras da ganância e abraçar a verdadeira riqueza que vem do amor, da compaixão e da comunhão com Deus e com o próximo. Que nossa jornada seja marcada pela busca constante pela verdadeira plenitude, encontrada não na acumulação egoísta, mas sim na entrega e no serviço desinteressado. Que nós possamos juntos trilhar o caminho da vida abundante que Jesus nos oferece, onde o coração encontra descanso e alegria na presença do Divino. Resumidamente, aprendemos algumas lições importantes para aplicar na nossa vida. Valorizar o que realmente importa. Reconhecer que a verdadeira essência da vida não está na busca desenfreada por bens materiais, mas sim em relacionamentos significativos, paz interior e propósito. Alerta contra a ganância em todas as formas. Entender que a ganância vai além do desejo por dinheiro e pode se manifestar em diversas áreas da vida, como poder, fama e reconhecimento. Praticar a generosidade. Compreender que a verdadeira riqueza está em compartilhar as bênçãos recebidas com os outros, em vez de acumulá-las egoisticamente. Cultivar uma mentalidade de partilha. Evitar uma mentalidade egocêntrica do meu e estar aberto às necessidades dos outros, buscando oportunidades para servir e ajudar. Reconhecer a fonte de todas as bênçãos. Lembrar-se de que todas as nossas bênçãos vêm de Deus e expressar gratidão através de ações que refletem seu amor e generosidade. Buscar uma vida de propósito e serviço. Abraçar o chamado para uma vida de serviço e partilha, encontrando significado e plenitude ao contribuir positivamente para o bem-estar dos outros. Buscar a verdadeira riqueza espiritual. Entender que a verdadeira riqueza não está na acumulação de bens materiais, mas sim em uma relação íntima e significativa com Deus e com o próximo,
onde o coração encontra verdadeira alegria e contentamento.